Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso da gente estar realizando essa atividade essa noite e falando sobre um tema tão peculiar que é a morte. Então, eu agradeço primeiramente o convite, de poder participar nessa noite, de poder estar presente, de poder levar um pouco de conhecimento, mas não que eu seja conhecedor das coisas, mas a gente sempre pergunta, a gente sempre pesquisa, a gente busca estar dentro do conhecimento daquilo que a gente vive e do que a gente procura compreender diante da vida. E hoje o tema é o comportamento humano perante a morte. Vamos falar e tratar um pouco da história, do que esse tema traz de tão enriquecedor, tão peculiar, que é a morte. Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração, a gente buscar a Deus, ao Cristo, através da oração. E quando Jesus falava em que dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali estaria presente. Então vamos buscar a Deus. Fiquem à vontade, quem quiser fechar os seus olhos. Quem quiser, cada um tem a sua particularidade em entrar em estado de oração. E que busquemos Deus da seguinte forma: Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, em busca do entendimento, em busca do conhecimento, em busca daquilo que compõe a vida como um todo. Nos dá, Senhor, o discernimento perante a vida, perante a morte. Dá-nos a paz de espírito, dá-nos a sabedoria para que possamos, diante da vida, enfrentar os dissabores da melhor forma possível. É na Tua presença, Senhor, que entregamos o nosso espírito e que Tu possas iluminar-nos através das palavras, através daquilo que a vida nos traz, daquilo que se compõe a vida. Que as palavras venham, Senhor, de forma a mudar os nossos pensamentos, de forma a mudar as nossas ações, mudar as nossas atitudes perante nós mesmos, perante o próximo. Que possamos entender o quão é o valor que temos como filhos de Tu. Tu, como Pai, que nos dá a vida e nos direciona da melhor forma possível, aliás, da melhor forma. Mais uma vez, Senhor, abençoa cada um que aqui estará presente, assistindo, ouvindo, buscando conhecimento, e que essas palavras que venham aqui a ser
faladas venham a tocar no futuro as pessoas que buscarem esse conhecimento também. A Ti eu rogo as Tuas bênçãos, a Tua iluminação e que eu possa servir, Senhor, de meio, de médium de Ti. Que Tu estejas conosco, nos abençoando e nos iluminando, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Josenir, minha esposa, Claudeci, muito obrigado pela honra de poder hoje estar com vocês, né, falando um pouco. Na verdade, não é uma palestra, mas assim, eu costumo dizer que é uma conversa, né, entre amigos para que a gente possa desenvolver algo que a gente vem buscando compreender. Né? Como eu falei um pouco no início, a morte é um tema bastante peculiar e não é fácil, né? O comportamento da humanidade, o comportamento humano perante a morte. E a gente vem retratar um pouco desse tema que é tão difícil, né? Porque geralmente a gente tem medo, tem receio, nós criamos tabus, nós criamos resistências, até pelo efeito que o tema causa em nós, né? Tanto emocional quanto psicológico e até mesmo espiritual, porque o sentimento espiritual, a sensação espiritual é um reflexo daquilo que criamos durante as nossas consequências emocionais e psicológicas. Então, por que falar da morte? Né? A morte, a gente hoje vive num momento tão crucial, e também efêmero, que nos causa a expectativa e a perspectiva de algo lá na frente, diante de tantos acontecimentos que vem tendo, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Né? Nós vivemos um momento em que parece ser uma virada de página do livro da vida das pessoas e que nós começamos a desmiuçar novos horizontes, né? Novos processos de entendimento da vida. Né? Quantas e quantas pessoas estão passando nesse processo, nesse momento de busca de mudança, porque a morte ela vem causar tanto estardalhaço, né, na alma humana, e quanto isso vem fazendo mudar o pensamento e as ações das pessoas. Mas aí eu quero fazer um pouco, para que o tema morte ele não seja algo tão pesado, né? Ele seja algo mais leve, ele seja algo que a gente está buscando aprender, a gente está crescendo com isso, né? Porque na verdade em tudo na vida é crescimento, é aprendizado, é desenvolvimento, né? É abertura do espírito para as coisas da vida. Então, por que falar no tema morte? Né? A morte, ela vem com um certo tabu, até falando na questão histórica, né? Como o tema morte ele foi constituído, né, na humanidade, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, passando pelos tempos atuais, e como as pessoas buscaram, construíram esse psiquismo diante desse tema chamado morte.
né? Então, se criou um tabu em relação a isso, porque a morte ela causa um desconforto, né, emocional e psicológico, porque ela mexe com muita coisa no ser humano. A começar pelo sofrimento, em que muitas vezes a gente não consegue desapegar, porque o sentimento da perda ele influencia bastante na construção do ser psicológico e emocional, e isso termina em algumas pessoas, quando elas não conseguem lidar com a perda, elas se perdem no caminho, né? Então, as manifestações humanas diante da morte, a forma que esse tema vem falar, e o tabu impede com que as pessoas compreendam os motivos das manifestações humanas diante da morte, né? Isso encontra intimamente relacionado à forma com que as pessoas significam o morrer, ou seja, qual é o significado da morte para as pessoas, né? Então, e como elas se comportam diante das perdas, como é que isso atinge o nosso psiquismo. Porém, assim, é necessário que a gente trabalhe a compreensão para que possamos ter mais subsídios teóricos que contribuam com a fundamentação das práticas do suporte aos enlutados, ou seja, as pessoas que sofrem o luto, né? Então, essas práticas pensadas como medidas preventivas para complicações possíveis, como luto crônico, luto adiado e transtornos psiquiátricos e manifestações até psicossomáticas. A gente sabe que muitas vezes a, quando a gente entra em estado de luto e o sofrimento, a gente enaltece o sofrimento, a gente cria complicações, chegando ao ponto de até, como posso dizer, até trazer isso para doenças psicossomáticas. Então, muitas pessoas, quando não conseguem lidar com a morte, elas terminam adoecendo e muitas delas, por não aceitarem, até terminam indo também, né? Então, a relação da morte com a humanidade, ou a humanidade com a morte, ela vem desde da época dos ancestrais, os Homo sapiens, né, que por não compreenderem essa questão, era mais ligado ao instinto, né? Então, o processo do enterro, por exemplo, na época dos Homo sapiens, dos Neandertals, eles, quando alguém de seu grupo morria, por eles não entenderem aquele processo todo, porque na verdade eram constituídos mais de uma capacidade instintiva, e que o corpo, ao passar do tempo, se apodrecia e os animais se aproximavam, né, para comer aquele corpo em estado de decomposição. E aí alguém lá teve a ideia de enterrar aquele corpo, não cavando buraco, mas colocando pedras em cima daquele corpo para que os animais não viessem, não tivessem acesso, né? E com o tempo a história vem fazendo a modificação, a estruturação, o homem evolui com seu pensamento, o homem traz em si os novos conhecimentos, e aí começa a desenvolver novos processos no processo de enterro, né? Então a reação diante da morte parece ser uma das características. Há outros animais que se lamentam quando morre alguém próximo, que se consolam e sabem que o que aconteceu é irreversível, né? Sabendo, por exemplo, que os chimpanzés se assentassem durante muito tempo no mesmo lugar, percebiam que os cadáveres atraíam predadores perigosos, como eu falei um pouco antes, e que a forma de resolver esse problema seria cobrir os cadáveres fedorentos e removendo-os do seu meio, ou seja, eles enterravam esses cadáveres um pouco distante de onde se conviviam, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vê a história se desenrolar, né? O homem criou o hábito de criar rituais
E nesses rituais se compõem de processos cadenciados para compor a história daquilo ali. O que eu quero dizer? Que o homem ele precisou criar algo para fechar ciclos, né? Então criou-se o ritual, né? Então o que esses ciclos compõem para fazer parte da nossa história, para que a gente comece algo, vivencie aquele algo e termine aquele algo. Assim é a vida. A gente busca um emprego, por exemplo, passa um tempo naquele emprego e em dado momento, seja por decisão própria ou decisão da própria empresa, aquele ciclo se fecha. Então nós criamos os ritos, a gente moldura esse processo de uma forma de passagem para que a gente possa entender e compreender e partir para uma próxima etapa. Então, por exemplo, a perda, né, de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de alguém, a perda de um casamento, e tudo isso são processos que a gente vem construindo, mas que nos pega de surpresa para a gente, diante daquela nova situação, a gente tomar uma nova postura diante da vida. E aí, os ritos fúnebres é um momento muito difícil, né? Ele tem início com a agonia, segue a agonia do ser humano em enxergar e entender ou não entender aquele processo, e a gente segue no processo de velar aquele corpo, a perda daquele ente querido, e aí o luto se toma conta dos nossos pensamentos, dos nossos da forma em que a gente é abatido diante daquela situação, né? Então, para isso, por que se criou os ritos fúnebres, né? Para que o homem compreenda emocionalmente que ali existe um término de um ciclo. O homem precisa entender, até para poder equilibrar psicologicamente aquele momento que ele está passando e, diante daquilo, analisar, avaliar e se reconstruir diante daquele fato, né? Então, por isso que o rito fúnebre ele foi criado para encerrar uma etapa de vida daquele defunto, e as pessoas que ficam poder compreender e entender esse processo de renovação, de volta à vida. Então, cada religião ela traz as suas particularidades, né? Então, a gente vê, por exemplo, os ritos fúnebres da Igreja Católica, por exemplo, né? Que diante daquela situação, existe o velório, a vigília, as velas, o sepultamento e enterro, ou a cremação e a própria coroa de flores, né? Então, cada religião ela traz em si um processo, e esse processo vamos entender como algo cultural, ou seja, a cultura que se compõe para aqueles indivíduos que estão seguindo as orientações de tal religião, isso vai fazer com que ele acredite e componha em sua forma de viver o resultado daquilo que ele busca. Por exemplo, eu vou começar a falar sobre a morte na visão das religiões tradicionais, né? Então eu peguei as 4 linhas de credo, né, mais conhecidas
no mundo, tá? E para a gente ter um pouco de entendimento de como essa cultura religiosa ela vai trazer como posso dizer, uma composição psicoemocional para aquele ser humano que segue aquela determinada religião. Por exemplo, na visão da Igreja Católica, ela entende que a morte é um rito de passagem e que o espírito caminha para a eternidade. Acredita que existe a vida após a morte, acredita que a vida é única, porém não acredita na reencarnação, mesmo acreditando na vida após a morte. Que existe o céu, o inferno e o purgatório como estágio diferente da vida após a morte do corpo físico. O purgatório ele é um estágio para aquelas almas que merecem o céu, mas precisam se regenerar, vamos entender assim, do processo de que ele não foi tão fiel às palavras de Deus. Então vamos entender o purgatório mais ou menos nesse sentido. Né? E aí, como ação final para o doente que está em fase terminal ou já prestes a morrer, então existe a extrema-unção, né, que tem a função de fortalecer os doentes e perdoar os pecados, né, transmitindo um sentimento de alívio físico e espiritual. Ou seja, no entendimento da Igreja Católica, o homem, quando me refiro ao homem, falo de humanidade, ele pode ter cometido todos os pecados durante a sua vida, pode ter vivido como ele quiser, mas se no último instante ele se arrepender, ele mesmo assim ele vai para o purgatório, passar por aquele momento, vamos dizer, de limpeza espiritual para ele poder ascender ao céu. Né? Então, aí na igreja existem 3 possibilidades de vida após a morte. O céu, como eu falei, para os que morrem em estado de beatitude, ou seja, se você for viver uma vida centrada em Deus, buscando fazer o bem, vivendo da melhor forma possível, com uma forma ética, então você vai direto para o céu. O purgatório para aqueles que estão destinados ao céu, porém, mas antes tem que viver o estado de purificação. E o inferno são para aqueles para que não aceitaram a salvação concedida por Deus. Então, a gente passa para a igreja evangélica. O que eu fiz? Eu peguei as principais religiões, tá? As cristãs e algumas outras muçulmanas, hindus também, para a gente entender um pouco desse processo. E aí depois eu vou explicar o porquê nesse processo de entendimento da cultura religiosa na vida do ser humano, para a gente entender a questão da morte, o que essa cultura influencia na morte deles. Para a igreja evangélica, através da segunda vinda de Jesus, o homem será salvo. A morte é um castigo de Deus por causa do pecado original que vem lá de Adão. Né? Então, ou seja, para a linha de pensamento evangélica, eu estou falando no geral, tá? Existem alguns detalhes, algumas particularidades entre cada segmento evangélico. Tá? Então, a morte vem a partir do momento em que Adão pecou comendo a maçã, influenciado pela cobra que se dizia ser o diabo. E acredita também que Jesus assume o pecado da humanidade na cruz. E o inferno para os que não aceitaram a salvação também concedida por Deus. Em particular, existem duas linhas evangélicas que são de descendência americana dos Estados Unidos, que são os adventistas e os testemunhos de Jeová. Né? Então, o que esses segmentos acreditam? Que o morto ele fica dormindo, tá, na sepultura até o dia do juízo final. Ou seja, a alma se desprende do corpo com a morte e
ela fica guardando o juízo final ali, junto ao corpo, lá na sepultura, até que Jesus venha e faça todo o processo do juízo final, que eu não vou entrar em detalhe porque não é o tema. E a imortalidade é um dom de Deus dado apenas aos justos, ou seja, somente os justos eles têm a vida eterna no céu. E as almas dos ímpios, dos pecadores, será aniquilada, ou seja, desaparecendo então a ideia de inferno e a de purgatório. Ou seja, ou você é justo ou você desaparece do mundo. Né? Então, para o Adventista e o Testemunho de Jeová, você tem que ser, vamos dizer assim, a linha reta. Né? Você não pode vacilar em nada, porque se isso acontecer, se você não viver diante da palavra de Deus, você, depois da sua morte, o seu espírito é aniquilado, não existe mais, sumiu, desapareceu. E é apenas os justos que viveram dentro da palavra que vão alcançar o reino dos céus. Para as religiões afro, né, independente das suas ações durante a vida, já aí abre um leque, né, existem opções, vai para o Orum. Orum quer dizer que é o mundo espiritual, né, na linguagem Orubá. Pois não há concepção de julgamento, punições ou recompensas após a morte. Ou seja, você vive da forma que você quer e as suas ações elas não vão refletir na sua questão espiritual. Né? Então, você não vai ter julgamento, não vai ter punições e nem recompensas após a morte do corpo físico. Né? Então, o espírito ele desencarna, ele pode reencarnar de novo e vai reencarnar de novo, só que existe um ciclo sempre dentro da mesma família. Ou seja, para as religiões afros, eles acreditam que o espírito desencarna, retorna para o mesmo seio da mesma família e assim vive nesse mesmo ciclo. Tá? E o espiritismo, né, Deus criou os espíritos sem discernimento do bem e do mal. Quando estes vêm à Terra, passam por provações, devido ao seu livre-arbítrio, têm o direito de escolher como querem viver. Com a morte física, o espírito segue uma jornada de evolução. Os que praticam o mal recebem novas chances, a gente sabe, por meio das reencarnações, e os que fazem o bem evoluem mais rapidamente. Ou seja, para a doutrina espírita, eu também não vou me ater muito, porque eu sei que das pessoas que estão aqui, todas estudam bastante, sabe como é que funciona a trajetória do espírito, né? Do que a doutrina espírita ela traz para a gente. Né? Nós somos criados seres simples e ignorantes, e através das reencarnações nós crescemos, buscamos o crescimento espiritual através das reencarnações, jamais evoluindo, ou estacionamos, ou nós vamos crescendo de etapa em etapa, como se fosse uma escadinha para um grau maior de conhecimento. Né? A gente, às vezes, se depara com algumas situações, por nós sermos descendentes de outras religiões, nós trazemos um pouco de resquícios, né, do passado. E mais na frente eu vou trazer um pouco desse tema, o porquê as outras religiões culturalmente influenciam a gente como espíritas. Tá? E aí vem o islamismo. Para o islamismo, a morte é um resultado natural da vida, né? Como a gente acredita, como espírita, acreditamos também. E é algo que ninguém pode negar nem fugir. É a transição de uma forma de existência para outra, ou seja, a vida é única, mas apenas existe a transição do vai e vem do espírito reencarnando ou desencarnando. A vida é, acima de tudo, uma curta existência quando comparado com a outra vida, e pode ser considerada como alguns poucos dias em comparação. Por isso, o propósito dessa vida deveria ser preparar para a vida futura. Ou seja, para o islamismo, o homem ele deveria viver se preparando para a vida futura.
né? Se a gente viaja um pouco no tempo, volta um pouco no tempo, lá atrás, quando a gente vê os nórdicos, antigos nórdicos, é, os... Eita, agora me deu um branco. Ah, na antiguidade, os egípcios, né, que acreditavam na reencarnação, né, os faraós, por exemplo, eles embalsamavam o seu corpo, envolviam o seu corpo com tecido para que eles se preparassem para a morte, aliás, se preparassem para uma futura encarnação. Ou seja, eles acreditavam que o corpo ele deveria ser preservado para aquele espírito retornar, né? Mas só que biologicamente sabemos que a gente desencarna, porém não reutilizamos o mesmo corpo, né? Porque a própria vida biológica ela se transforma, né? Então é daí que vem a palavra, né? Quando viemos do pó e voltamos para o pó, ou seja, criamos o nosso contribuímos, aliás, para criar o nosso corpo, o corpo, e esse corpo ele volta através no enterro, ele volta, se decompõe, né, através do processo biológico para para a Terra. E o Islã ele traz muito isso, né? Os nórdicos, os vikings, os antigos vikings, que eram espíritos muito embrutecidos, né? Eles não tinham tinham uma visão espiritual, mas a questão da morte era muito e a morte e a vida eram algo que caminhavam paralelamente. Então se acreditava, por exemplo, que morrer em guerra, os nórdicos, os vikings acreditavam nisso, que morrer em guerra era uma honra e que eles iriam para um lugar chamado Valhalla, né, encontrar com o deus ou os deuses, o Thor, o seu pai, e lá teriam um banquete com muita bebida, com as valquírias, que seriam as mulheres, né? Porque naquela época os homens tinham muito essa questão de ter mulheres, várias mulheres. E da mesma forma que, por exemplo, o Islã, é, quando eles morrem é, por um, por um propósito de vida. Por exemplo, o jihad. O jihad é um processo de guerra, vamos dizer, de guerra espiritual, onde se acredita fervorosamente que se eu morrer por um propósito espiritual, eu vou encontrar vou direto para o paraíso, né? Então, ou seja, isso é uma crença onde influencia diretamente na minha questão emocional, espiritual e psicológica, porque eu acredito fielmente naquilo ali, né? E aí a gente vai para o hinduísmo, né? O hindu ele acredita na reencarnação, né, que a alma volta várias vezes até se libertar. Isso é a evolução espiritual, né? A vida na Terra é parte de um ciclo de nascimento, morte e renascimento. Aí a gente pega esse trechinho e volta lá para Allan Kardec, né? Quando ele fala que nascer, morrer, renascer, tal é a lei. E logo que alguém falece, iniciam-se os rituais para desprender a alma do corpo, e geralmente cremado, sem traumas, e para que ela encontre a nova casa, ou seja, a alma, um corpo humano ou um animal, de acordo com o comportamento na vida anterior. Ou seja, para um hindu, ele é acreditado que eu posso, depois de que eu morrer, eu posso voltar a reencarnar num corpo de um homem ou mulher, ou também no corpo de um animal, né, dependendo do comportamento que eu tenha feito na minha última encarnação. E a vida é uma curta existência quando comparada com outra vida, né, e pode ser considerada como alguns poucos dias em comparação. Por isso, o propósito dessa vida deveria ser preparar também para a vida futura, ou seja, o islamismo e o hinduísmo têm em algum ponto algo bem parecido.
né? E aí, quando eu falei lá, antes de falar sobre as religiões, o que é que a cultura religiosa ela influencia na construção do ser, nas crenças, e como essas crenças elas influenciam na, no entendimento, aceitação e vivência da morte. Vocês viram que todas as religiões elas acreditam que existe algo além da morte. A alma, o espírito, ele sobrevive. Para algumas, essa alma retorna em outro corpo, até em outro corpo de animal, mas ela sobrevive. Mesmo os adventistas e o Testemunho de Jeová, que acreditam que a alma, depois da morte, ela fica ali aguardando o juízo final, mas se você analisar logicamente, é uma vida após a morte, mesmo não acreditando no termo vida após a morte. Se o meu corpo morre e minha alma sobrevive, e eu estou ali aguardando no túmulo o juízo final, o meu espírito, eu como espírito, estou ali. Ou seja, é a vida após a morte, do corpo físico. Né? Então, essa construção da religiosa na identidade cultural, o ser humano cria sua perspectiva e expectativa de vida futura. É aquela história da fé no futuro. Né? O que a gente constrói durante a vida é o que vai refletir na nossa vida futura. Então, aquilo que as religiões trazem para a gente, para o ser humano, ela vai influenciar na composição do pensamento de como vamos agir, como vamos nos comportar e como vai ser o resultado disso diante da morte nossa ou de um ente querido, de um amigo, de um conhecido. Né? Então, a gente vem passando por um processo muito particular, que é a transformação dos rituais de morte e luto na pandemia. Hoje em dia, a gente vive numa situação onde nós estamos vivendo em estado de, vamos dizer assim, a flor da pele. Né? Nós vivemos na expectativa de que algum familiar possa estar infectado pelo Covid. Quando descobrimos que alguém foi infectado, a gente já toma aquele susto, a gente já fica numa perspectiva, e agora? Até um simples tossir né, de alguém próximo a gente já chama atenção. Olha o Covid, mas isso se tornou até uma brincadeira, né? Então, o que é que, psicologicamente, o que é que todo esse contexto né, atual, o que é que a pandemia vem trazendo para a gente, né, o distanciamento social, os caixões fechados e que a gente não consegue mais poder ter acesso aos nossos familiares e amigos, o número restrito de pessoas para ter acesso no momento de um velório, a impossibilidade de visitar um ente querido, um amigo no hospital. Então, o tempo limitado né, até para despedida. Né? Então, isso tudo é uma brusca transformação nos rituais associados à morte. Né? E o que é que a gente vem enxergando com isso? Como a pandemia está influenciando no processo da ritualização da morte. Antes, nós tínhamos aquele processo tradicional de velar o corpo até dentro de casa, né? Então as famílias mais tradicionais ainda fazem isso. Eu tive a oportunidade de ver um velório assim da minha tia materna, de uma tia minha materna, onde todos os amigos, vizinhos, familiares foram até a casa dela, a gente foi velado o corpo e depois de algum tempo esse corpo foi levado para o enterro. Então ali a gente via as pessoas se consolando,
chorando muito pela perda e se criou um estado emocional de tristeza. E muitas vezes as pessoas param naquele momento e começam a se perguntar como aquilo aconteceu. E aí vem também a tecnologia contribuindo para essa nova mudança, né? E aí a gente pergunta, né? Será que o processo da vivência do luto, da vivência dos rituais perante a morte vão mudar? Né? Será que tudo isso não é para a gente repensar nos modelos tradicionais, né, que a gente vem construindo desde dos séculos passados, né, onde a gente acreditava naquilo, mas aquilo ali é efêmero, é passageiro. Né? Então, a dificuldade humana em operar um mecanismo de transformação e convencimento vem trazer essa mudança da forma de como enxergamos esse processo de enlutamento, esse processo diante da morte. E como dizia Elaine Alves, uma escritora, se olhar o corpo no momento do velório significa uma forma de atestar que a pessoa realmente está morta e processar a imagem do que seria a transformação do vivo em morto. Ou seja, isso é mais um estado psicoemocional, né? Então, a partir do momento que eu vejo aquela pessoa ali que morreu, porque geralmente a gente não acredita quando alguém próximo a gente morre, a gente se perde um pouco, no sentido de que, e agora? Ontem ele estava comigo, ele morreu agora, quando acontecem as mortes assim, de uma hora para outra. Então, ver o morto ali sendo enterrado cria uma psicosfera de consciência de que realmente ele foi. Né? Então, isso tanto individualmente quanto para a sociedade é uma justificativa de que realmente aquela vida ali, daquela pessoa, tenha se encerrado. Né? E isso, o impacto na cultura do luto no mundo será forte. Né? Teremos uma grande quantidade de pessoas com problemas, inclusive psicológicos, por luto frustrado, né? Por não ter conseguido se despedir de forma como desejavam e tinham a expectativa no formato tradicional. Se vocês que assistem, eu acredito que assistem muitos jornais, veem as reportagens do sofrimento das pessoas quando elas não conseguem se despedir de um familiar. E às vezes a gente começa a refletir, se hoje minha mãe, meu filho, minha filha, minha avó falecesse, né, fosse para um hospital e eu não conseguiria visitá-lo, fosse enterrado de uma forma que eu não pudesse estar presente, e qual o sentimento que eu iria criar em relação àquilo ali? Será que a gente está pronto para uma situação como essa? Será que a gente entende a morte como algo que a gente possa trabalhar dentro de nós, esse processo de morte? Será que a morte essa coisa tão misteriosa assim como até então acreditávamos? Né? Então, o quanto esse processo vem influenciar e afetar psicologicamente as pessoas. Né? E aí os ritos de sepultamento, de luto, ele vem a se diversificar. Semana passada eu estava assistindo uma reportagem e a repórter falava de como as funerárias estão buscando alternativas para que a família se despeça do ente querido, né, do defunto. O que elas estão fazendo? Para evitar aglomeração, elas estão passando, elas acertam, alinham com a pessoa responsável por aquele morto e combinam para que o carro onde está carregando o defunto ele passe nas casas das pessoas. Ou seja, antes nós saíamos
íamos até onde estava sendo velado aquele corpo, e agora o corpo está vindo até nós. Né? Então, ou seja, olha que mudança brusca, né, de conceito do processo do sepultamento, da velação daquele corpo. Na verdade, o próprio velório já começa a deixar de existir. Né? Então, a própria vida vem mostrar umas novas possibilidades para aquele processo. Então, e aí vem a questão da cultura, né? A gente começa a desmistificar aquela cultura que sempre foi constituída e construída durante os séculos. E é isso que é bacana. É a riqueza da cultura, no momento em que a gente precisa, a gente cria novas formas. Então, isso é evolução. É a gente se desprender de processos que a gente está preso ali, e começamos a mudar, a enxergar um novo horizonte. Né? A gente abre a janela da vida e começa a entender de uma forma mais plena. Né? E esse processo de perdas e lutos, né, como eu até falei sobre isso no início, né, a perda de um emprego, a perda de um namoro, de um casamento, a perda de alguém diante da morte, vem trazer um sentimento e até uma questão psicológica de como enfrentamos aquilo. Né? Então o luto ele não está apenas ligado ao processo de morte. Né? Existe o período de enlutamento, né, onde inicia uma nova fase aqui, eu passo por esse processo e ela termina aqui. Porém, existem os processos complicadores disso. E quem são esses complicadores? Nós mesmos. Aí é onde eu queria entrar na questão religiosa que eu falei lá atrás. A visão das religiões, como elas entendem o processo da morte, e esse processo cultural, esse conhecimento, influencia diretamente na nossa forma de enxergar e entender. Se eu, como espírita, acredito que ao morrer, eu, espírito, Claude, vou para o mundo espiritual, vou continuar a minha vida, vou passar pelo período de desligamento do meu corpo físico. Você imagina como se fosse uma cirurgia, né? Que você recebe anestesia, você passa por aquele processo cirúrgico, depois o corpo retorna e você vai se recuperando daquele processo cirúrgico. E você vai tomando sua vida normal. Assim é o processo de quando a gente volta ao mundo espiritual, de desligamento do corpo. Né? Não dá para entrar em detalhe devido ao tempo e também não é o ponto focal do tema. E da mesma forma que um católico ele vai buscar através daquele conhecimento a sua forma de viver, e essa forma de viver vai ser o resultado de como ele vai encarar a morte. Se é um familiar para um católico, não, ele viveu uma vida plena, uma vida digna, foi uma pessoa que ajudou muitas outras pessoas, que ajudou na igreja, então aquela pessoa ela vai diretamente para o céu. Se é um espírita, não, o sonho de todo espírita é nosso lar, né? Então não, o espírito foi para nosso lar, né? Foi para outras colônias espirituais, ou não. Fulano desencarnou, mas porém durante a vida fez muitas coisas e infelizmente vai para um umbral. Porém, a gente termina trazendo um pouco dessa cultura religiosa, mesmo como espíritas, e aí é onde entra o medo. Né? Eu ouço e vejo muita gente falando assim: eita, olha, vai para um umbral, olha, fulano fez coisas que não vai direto lá para o nosso lar, vai ter que passar um período lá no umbral. Se fosse um católico, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno, ou vai passar pelo purgatório. Ou seja, vejam, se a gente fizer uma analogia entre os dois conceitos, existe algo bem parecido. Né? Ou seja, nós trazemos, de certa forma, eu posso até dizer, incrustado
no nosso psique algo lá de trás, né? O Espiritismo tem o que 160 e poucos anos, né? O quanto da gente traz de história intrínseca no nosso espírito, guardado de milênios, de séculos, o entendimento sobre a morte, né? Então, eu digo que de certa forma ainda existe guardado na gente aquela ideia de céu e inferno, né? Ou a gente vai para o nosso lar, só que mudou na verdade a nomenclatura de nosso lar para umbral. E aí é onde as pessoas começam a repetir isso e trazem para si esse medo, né? A gente cria esse receio, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou pro umbral, sofrer naquelas regiões lamaçais? Quem assistiu o filme Nosso Lar, né, que é uma descrição do livro, né, de André Luiz, psicografado por Francisco Xavier, vê aquele momento que o médico, que depois assume o nome de André Luiz, passa aqueles 7, 8 anos no umbral, sofrendo, tal, né, acusado inclusive de suicida, né, suicídio indireto. E aí a gente cria essa psicosfera na gente, achando que a gente vai para um lugar desse. Só que a gente tem que lembrar que tudo é de acordo com o que buscamos e vivemos. Se eu estou buscando fazer o bem, se eu estou buscando viver uma vida digna, se eu estou buscando entender e compreender o próximo, levando uma vida onde eu uso o meu tempo, os meus recursos para alguém, para me ajudar também, porque eu não posso estar doente e ajudar um outro doente, né? Eu preciso estar firme nos meus propósitos. Há um tempo atrás, vou colocar aí mais ou menos uns 15 anos, eu era muito preocupado, isso é uma história minha, tá? Eu era muito preocupado devido a assumir um trabalho espiritual através da música, e eu me preocupava, tinha aquele pensamento, por que eu assumi esse trabalho agora? O que é que eu fiz no passado? Será que, porque quando eu falo de música, eu canto e falo para muita gente, né? Eu levo palavras edificantes para as pessoas. Mas será que isso é um reflexo contrário ao que eu fiz no passado? Será que eu machuquei muita gente? Será que eu falei muita coisa ruim para as pessoas? Será que eu desconstruí pessoas no quesito emocional e psicológico? E eu pensava muito nisso, muito mesmo. Eu sempre fui um efetivo cobrador de mim mesmo, né? Das minhas posturas, né? E eu acho que ainda sou um pouco. Aí eu pensando nisso, era engraçado que nesse dia eu estava numa reunião mediúnica, e aí o espírito chega para mim e olha para mim e fala assim: meu jovem, você não precisa se preocupar dessa forma que você está pensando. E eu estava só em pensamento, era algo meu, né? Não se preocupe, não existem espíritos atrás de você, você não fez mal para ninguém no passado, pare de pensar isso. A única pessoa que você prejudicou foi você mesmo, com as suas atitudes equivocadas, você achando que aquilo era correto e você ia por aquele caminho, você fazia aquilo outro e achava que era correto. Só que esse trabalho que você assumiu agora, nessa vida atual, é um processo que a música está intrínseco em você. É um conhecimento do passado que vem à tona. Você se reúne com outras pessoas, formam aquele trabalho musical e hoje vocês ajudam pessoas, né? Cada um dentro da sua perspectiva e individualidade de processo espiritual, contribui naquele trabalho para o crescimento de outras pessoas e principalmente o de vocês mesmos. Porque a partir do momento quando você toca e escuta aquela música, aquela letra, aquele trechozinho vai tocar em algum ponto em que você precisava escutar e entender esse processo. E aí, quando a gente vai falando, né, se empolga, a gente vê que o tempo vai passando. E aí a gente vem ver e entende que tudo na vida é finito, né? Uma relação é finita, mesmo que seja
que se separe que a morte o separe, ela é finita. A vida é finita, o corpo é finito, o emprego é finito, né? As relações elas são finitas. Quando a gente espera que aquilo seja duradouro, você põe as suas expectativas em outro, né? Esse é o grande ponto, é colocar as suas expectativas de vida no outro. Não façam isso. A gente vê com as experiências, os psicólogos falam muito que você tem que viver para você tem que viver em busca do seu crescimento, em busca do seu eu, em busca do desenvolvimento do seu psique, para que os percalços da vida venham ser apenas professores para você crescer. E aí vem as frustrações, né? Quando a gente perde alguém, quando a gente perde algo, as frustrações vêm de forma esclarecedora, porque você cai na realidade, você não vive mais aquela vida de ilusão, você apenas se refaz, passa, claro, pelo processo de sofrimento, mas você se refaz. Né? Quantas e quantas pessoas entram em processos dolorosos e lá na frente fala assim, poxa, eu passei por isso. Eu agora eu sei lidar com esse processo. E aí, quando a gente não sabe lidar com esse processo, o que é que a vida faz? A gente volta para o mesmo processo em que a gente não aprendeu ainda. E a vida é isso. A gente traz consigo as questões espirituais que estão intrínsecas. E a gente precisa buscar, mudar, se refazer, viver de uma nova forma. E assim eu queria encerrar essa nossa participação, trazendo uma reflexão de como a gente deve entender a morte como nada mais que um processo natural da vida. O corpo está se desfazendo, o espírito não. Construa a sua vida da melhor forma que você achar que deve ser, independente de coisas, independente de pessoas. A vida traz reviravoltas, a vida traz novos pensamentos. É preciso que a gente seja fiel a nós mesmos. Não acreditem que as coisas são fáceis. Tudo que vem fácil, vai fácil. É preciso que a gente lute. E isso é o crescimento espiritual. Isso é a evolução espiritual. É quando a gente abre o nosso coração, a gente cresce, busca, faz acontecer. Então, eu queria finalizar, né, essa mensagem com uma canção. Né, eu pedi para Claudeci esse momento final, que serviria como uma prece também, para que a gente possa refletir o quanto a vida dá voltas. O quanto a gente está numa situação difícil, mas de uma hora para outra ela vira a chave e aciona aquele gatilho para uma mudança. E eu queria trazer uma canção, uma composição minha chamada Reviravoltas, que ela fala justamente isso, de como a vida está agora e num segundo ela pode estar de outro jeito. Quantas voltas a vida dá, eu não sei onde começou, onde vai parar. Quantos pensamentos vãos, quanta energia jogada ao léu. Onde está meu céu? Onde está meu chão? Está dentro de mim. Deus me fez assim, das ilusões que criei,
das coisas que dissipei está dentro de mim. Deus me fez assim, das ilusões que criei, das coisas que dissipei. Aí a vida vira e faz: agora sei em que volta estou. O mais importante é o amor, deixar ressoar a luz na escuridão, fazer feliz meu coração. Estou no céu, piso no chão. A minha vida agora é luz, seguir o que falou Jesus. O amor de Deus me transformou, agora vivo. A minha vida agora é luz, seguir o que falou Jesus. O amor de Deus me transformou, agora vivo. A minha vida agora é luz, seguir o que falou Jesus. O amor de Deus me transformou, agora vivo o amor. Senhor, a Ti damos a gratidão pela vida, a Ti entregamos nosso espírito da forma mais leve que possamos ser. Nos dá entendimento perante os acontecimentos e fatos que venham nos encontrar e que possamos, Senhor, enfrentá-los de forma consciente e firmes naquilo que buscamos ser diante da vida. Jesus amado, te rogo que derrame tuas bênçãos em cada um que está aqui escutando, em cada um que possa vir escutar no futuro, e que possamos ser, Senhor, gratos pela vida, gratos pelo entendimento da vida, gratos a Ti por ter nos concedido a vida. E que possamos entender o quão somos importantes perante a vida. Nos abençoa, nos ilumina, e que possamos levar essa paz para os nossos lares e familiares. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.